Olá, boa noite. Inicia agora mais um Ideias da Aldeia. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre política. 2006 promete ser um ano movimentado para todo o Brasil. O Acre começa o jogo deste ano com uma decisão importante para a política local. Depois que o Supremo Tribunal Eleitoral vetou qualquer possibilidade do senador Tião Viana ser candidato a governador, a Frente Popular do Acre tem que correr para escolher o nome que deve disputar a sucessão de Jorge Viana. A conversa de hoje é sobre esse assunto com o presidente do Partido dos Trabalhadores do Acre, o senador Cibá Machado. Boa noite, senador. Um prazer tê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, Ita. Senador, quais são as diferenças que essa eleição de 2006 traz em relação às outras eleições? Bom, é importante lembrar que desde a década de 90, a Frente Popular tinha uma unanimidade em torno da candidatura do Jorge Viana. Foi em 90, depois 92 e daí por diante. E neste momento agora, nesta sucessão, o importante é que ao longo dessa história, de 90 para cá, a Frente Popular conseguiu produzir várias outras lideranças. Nós temos a Marina como símbolo do que foi um crescimento no parlamento e agora com essa experiência no executivo. Depois teve o surgimento do Tião Viana, teve o surgimento do Angelim, teve o surgimento de uma série de pessoas só no âmbito do PT, sem contar com outras lideranças também que têm surgido no campo de outros partidos de nossa aliança. E agora nós estamos vivendo esse momento muito rico, que é de poder analisar o fato de poder trazer a Marina Silva para vir suceder o governador Jorge Viana, ou se nós podemos trabalhar com outro cenário que nós já temos aqui. Um dos exemplos, o Arnóbio Marques, que é o Binho, vice-governador atual e secretário de Educação. Portanto, nós vamos neste momento agora nos debruçar dentro do PT para convencê-los a disponibilizar os seus nomes para esta avaliação, coisa que já está sendo feita, e é claro, nós vamos transportar isso para o seio da militância, e na sequência nós analisarmos se outros nomes poderão também ser oferecidos, tanto dentro do PT como de outros partidos, e daí a Frente Popular ter também a participação em cima destes nomes ou nome afunilado dentro do Partido dos Trabalhadores. Para nós, um motivo de muita alegria e muito orgulho de estar vivendo este momento tão rico da história da política do Acre. O PT já teve problemas no passado de falta de nomes, agora... Me lembro que em 90, nós estávamos até decidindo novamente quem seria o candidato a governador naquele momento. E até o Abraham Farhat tinha proposto, que tal se a gente convidasse o Dom Moacir Grec? Foi quando a Marina disse, não, eu quero oferecer aqui para o PT um nome que é importante a gente analisar. Naquele momento ela até citou, é um menino, é um garoto, né? Que a gente comumente nos chamava de os meninos do PT, né? E aí trouxe para nós o Jorge Viana naquele momento e já virou assim um abraço total, uma alegria. Para nós já foi assim, poxa, agora nós temos uma perspectiva mesmo de ganhar eleições no Estado para o Executivo. E é isso que temos esse resultado nesses 16 anos. Além de Marina Silva e Arnóbio Marques, quais são os outros nomes mais imediatos que lhe vem à mente o senhor na condição de presidente do Partido dos Trabalhadores? Desde o ano passado, né, no momento em que nós já começamos a botar essa matéria para apreciação, surgiram os seguintes nomes, né, que a gente tem trabalhado com eles até o presente momento. O nome Marina, Tião e Binho, imediatamente, juntamente com o do Mâncio Lima, que é o presidente do Banco da Amazônia, a deputada Ana Lu Gouveia, o deputado Fernando Melo. Esses são os nomes que chegaram dizendo para dentro do PT, não foi de uma forma oficial, mas dentro daquilo que é o contexto das conversações que estavam sendo feitas. Portanto, a partir do próximo reunião do diretório, que nós queremos fazer ainda o próximo final de semana, vamos reiterar se esses nomes todos estão mantidos, ou se algum quer desistir, ou se outros nomes poderão ser apresentados. Então, a partir dessa nova reunião do diretório, queremos, digamos assim, consolidar os nomes que nós vamos trabalhar oficialmente aí dentro do PT. Quando vai ser essa reunião? Nós pretendemos fazer no dia 26, que, digamos assim, nós temos um período de tempo também, dependendo das pessoas que hoje têm cargo executivo, porque se ela vier participar, ela tem que desincompatibilizar. No caso da Marina Silva, ministra de Estado. No caso do Arnóbio, é secretário de Educação e é vice-governador. Então, nestes dois casos, sendo um dos dois ou os dois disponibilizados, nós temos que pedir a desincompatibilização até o dia 31 de março. Um dos critérios que certamente se estabelece para a escolha do próximo candidato à sucessão de Jorge Viana é justamente dar continuidade a esse projeto que a Frente Popular tem no governo do Estado nos últimos 7 anos. Uma vez sabido que esse candidato
vai dar continuidade? Qual é o critério que se vai utilizar para escolher o próximo nome? Porque quando se fala de um grande projeto, né, um projeto de sociedade, que a gente fala aqui, mesmo falando no âmbito de uma unidade da Federação Brasileira, o Estado do Acre, mas temos que falar como se fosse um contexto de sociedade. Pensando nisso, nós temos alguns eixos que são, digamos assim, imutáveis. Quando a gente trabalha a questão ambiental, um desenvolvimento com sustentabilidade, com distribuição de renda, com a valorização da história e da personalidade daqueles que fizeram a história do Acre, resgatando todos os seus períodos. Quando a gente fala da soberania e do respeito do Estado do Acre, então tem uma série de coisas que elas não mudam. Faz parte da nossa química de trabalhar, digamos assim. O aperfeiçoamento de um exercício de governo, é claro que de governo para governo haverá um aperfeiçoamento. Que a gente vê o Jorge Viana no seu primeiro mandato, desenvolveu algumas questões. Quando foi para o segundo mandato, ele aperfeiçoou essas questões e apresenta questões novas. Claro que num terceiro mandato nós vamos ter que aperfeiçoar aquilo que não foi possível fazer em 2 gestões de governo. Mas só para saber que os resultados que o Acre avançou neste momento até agora são vistos, né? Quando nós falamos assim de resgatar o alto astral da sociedade acreana, as pessoas sentirem orgulho de estar neste lugar, seja quem nasceu ou aquele que decidiu vir morar aqui. Quando a gente fala de Acre aí para fora, é indiscutível a diferença hoje, de falar com um brilhantismo. Hoje o Acre está nas principais rodas de conversa, de ter exportado grandes lideranças daqui, de saber hoje que é pensável, o PT do Acre está pensando na ideia de preparar o Jorge Viana para um cenário Brasil no seu futuro. É pensável isso e é com orgulho que nós dizemos isso, pensar uma coisa dessa. A Marina já permeia hoje como a mulher brasileira mais conhecida no mundo. É uma das 10 mulheres mais conhecidas do mundo. Resultado que a própria ONU reconhece. Então, não é pequeno esses valores. Hoje tem o Tião Viana como vice-presidente do Senado Federal e, como tal, um dos senadores mais bem entrosados dentro daquela casa. E, portanto, este capital político, social e agora podemos transportar também econômico, vide as empresas aqui todas trabalhando, o dinamismo sendo colocado, a distribuição dos recursos do Estado, folha de pagamento em dia, os serviços públicos sendo levados a cabo. Quando você soma todas estas coisas, então, encerrou? Não encerrou. Isto aqui é um estágio que nós temos que pensar em levar para frente sempre. O que nós queremos de uma eleição? Gostaríamos de que a sociedade pudesse nos julgar. O que foi que nós fizemos durante esse período e saber se nós temos, digamos assim, a recompensa de continuar coordenando, não digo nem dirigindo, mas coordenando os destinos deste belo Estado que tem crescido muito e tem sido orgulho para todo o Brasil. Então, na sua avaliação, esse pleito de 2006 vai ser uma avaliação do governo de Jorge Viana nos últimos 8 anos. Exatamente. E eu acho que até deste perfil histórico a partir de 90. Porque nossa história nasce, claro, bem antes do que foi o ordenamento econômico do Estado, o ordenamento do seu território. É um resgate dessas histórias. Chico Mendes, Wilson Pinheiro e tantas outras lideranças rurais que derramaram até o seu sangue para pensar numa sociedade diferente. E hoje nós estamos com um Acre equilibrado e um Acre que se respeita as suas diferenças. Hoje está no centro do governo a imagem do índio, a imagem do pecuarista, a imagem do empresário urbano, a imagem do funcionário público, a imagem de todas as pessoas. E é possível que nós possamos, digamos assim, pegar todos estes cenários e ir colocando, bem, a parte de infraestrutura do Estado, para concluir, falta isso. Então, qual é a nova prioridade? Vamos entrar na casa do cidadão. Vamos tentar tocar, digamos assim, o seu bem-estar social e principalmente o seu bem-estar psicológico. E aí, com certeza, nós teremos uma sociedade caminhando para ter um dia, digamos assim, um oásis no Brasil, quem sabe, falando dessa maneira. Senador, o senhor falou há pouco que de um governo para o outro sempre há aperfeiçoamentos a serem feitos, né? Qual seria uma necessidade de se aperfeiçoar uma vez superado o governo de Jorge Viana, uma vez passado o tempo do governo de Jorge Viana? Acho que podemos trabalhar o seguinte, tem 3 pontos cruciais para um desafio futuro. Estão todos iniciados, mas que precisa, digamos assim, avançar mais. Um é o ramo do conhecimento. O Estado do Acre precisa avançar muito em ciência e tecnologia.
Por quê? Porque nós não podemos ficar dependendo de tudo para a nossa economia. Segundo, o estágio da sua própria produção. O Acre, além de pensar em abastecimento interno e substituindo uma série de pontos de seu abastecimento, mas pensar também em que ele vai ser excelência de exportação. Portanto, daí vem a história do manejo florestal. A empresa florestal, a economia florestal, sem esquecer que nós temos agricultura, que nós temos outras coisas para fazer, pecuária e assim por diante. Mas aperfeiçoar essas cadeias produtivas. O terceiro é essa questão do cidadão, da pessoa. É preciso tocar na pessoa. Aí o serviço social, o serviço público social, aperfeiçoar a área de saúde, aperfeiçoar ainda mais a área de educação, aperfeiçoar estas questões que com certeza valorizam a pessoa humana para, digamos assim, encontrar-se consigo mesmo, com sua família, com seu ambiente de moradia. Isto, digamos assim, complementa um terceiro estágio de um governo. Senador, é sabido de todos, é de conhecimento de todos, e que o governador Jorge Viana gosta de política, ele gosta de ser governador, está no dia a dia dele. O próximo governante do Acre, uma vez eleito pela Frente Popular, se é que vai ser eleito pela Frente Popular, ele também necessita ainda estamos necessitando de uma pessoa com esse perfil mais político, ou está na hora de assumir uma pessoa com um perfil mais técnico, que dê continuidade a essa política? Eu te digo com segurança, Itan, que cada um de nós, por mais que a gente reproduza ideias das pessoas, mas cada caso é um caso, né? Cada um que sentar naquela cadeira tem a sua personalidade própria, né? Seu estilo de ser e de fazer, e que construi até uma outra visão de liderança. O Jorge Viana foi visto como o incansável, né? O ideia para tudo, o que tenha as informações mais precisas na hora certa, no momento certo e com alta capacidade de decisão. Decisões muito rápidas e precisas. Então, construiu este cenário. E, é claro, teve que romper um elo de uma política complicada que nós vivíamos, uma política vista como a do atraso, como aquela do toma lá da cá, do apadrinhamento, de subjugar as pessoas e assim por diante. Tirar este cenário não era fácil. Então é claro que ele cumpriu isso. E outra, tinha que rasgar uma cortina em nível nacional. O Acre era visto em nível nacional da forma pior possível. Era uma forma inexplicável aquilo lá. E fechar isto com chave de ouro é muito bonito. Claro que uma nova liderança vai ter que ter um perfil muito particular. E é pensável, sim, que neste cenário nós tenhamos um perfil de uma pessoa que não precise fazer a disputa política, mas que aperfeiçoe estes espaços do crescimento do próprio Estado. E aí é uma pessoa que sabe buscar o recurso externo, uma pessoa que sabe controlar o caixa local com equilíbrio, sabe, com investimento na hora certa, colocando cada centavo no seu devido lugar. E isto vai fazer com que a reprodução desses recursos financeiros seja muito mais elevada. Te digo isso com segurança porque acho que já está criado um ambiente. Todos os prefeitos que eu conheço hoje fazem hoje a boa conversa. Entre eles fazem a conversa de dizer quem faz mais e melhor com o menor recurso. Acabou aquela onda de prefeito que só cuidava da sua conta bancária pessoal, que estava se ligando se a rua estava quebrada, se as coisas estavam abandonadas. A safra de prefeito atual acho que entrou neste ramo, portanto acredito que este novo governo vai seguir inevitavelmente este novo perfil. O senhor avalia que esses últimos 8 anos da Frente Popular teve que ser de uma condução mais centralizadora? Ou sempre as decisões estiveram divididas por todos os partidos? O senhor avalia que foi necessário centralizar para poder fazer a coisa andar? A centralização em termos, né? Em termos. Eu acho que ela é muito mais assim imaginada do que real. Porque as principais decisões do Estado foram tomadas coletivamente. E é claro que em muitas situações você precisa de uma decisão muito imediata, de curtíssimo prazo. E as velocidades das coisas são cada vez mais em rede, né? Então não dá entre eu apertar um botão do computador e esperar que uma carta emitida pelo correio chegue na hora certa. Então, diante disso, talvez se imagina no Estado que houve uma concentração de espaço. E eu acredito que não. Ela apareceu, mas não é. Portanto, se você imaginar que a própria Assembleia Legislativa reproduz as mesmas pessoas que estão desde o primeiro ano de mandato do governador.
o presidente, o primeiro secretário, o liderança de governo e assim por diante. Os partidos políticos, em maior ou menor escala, mas tiveram uma parcela de participação. Claro que não existe perfeição, existem problemas. Todo lugar tem problemas. E vamos tentar resolver, na medida certa, estes problemas. Mas eu asseguro para você que pareceu mais do que o que é essa história de centralização. Senador, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. Obrigado. O Ideias da Aldeia volta após o intervalo. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o presidente do PT do Acre, o senador Cibá Machado. Senador, em relação à política nacional, vamos começar falando sobre verticalização. O que a verticalização, qual a consequência dela para o Acre? Bom, é importante lembrar que o TSE, ele faz uma interpretação da Constituição e a verticalização surgiu a partir desta interpretação. Não é que houve uma mudança de lei ou coisa parecida, uma criação, uma interpretação. Portanto, uma aliança nacional tem que ser respeitada até nos estados. Isto criou uma modificação total no comportamento da política brasileira. Isso fortalece os partidos? Eu acho. Por princípio, eu acho ela boa, uma ideia boa. Porque obriga os partidos a pensar o Brasil, né? E não ficar submetido às situações dos locais. De local para local muda muitas coisas. E o país, como fica? Então, nós não podemos construir partidos políticos que pensem apenas no local, pensar o país. Então, o que houve? O problema foi que o TSE coloca isso no meio do processo já sendo feito. E isto mudou tudo. Então, os partidos políticos ficaram em verdadeira polvorosa e ainda não resolveu, porque o Congresso muda a lei, mas não promulga, porque está dependendo da sentença do Judiciário, que passou pelo TSE mantendo a verticalização e agora o Supremo deverá se portar dizendo se vai manter a posição do TSE ou do Congresso Nacional. O que isso quer dizer? Se mantivermos a verticalização, eu admito que nós diminuiremos substancialmente os candidatos a presidente da República. E, por consequência, diminuiremos muito o número de candidatos aos governos dos estados, em todos os estados. E, portanto, as chapas também para deputados federais e para os deputados estaduais tenderão serem com alianças mais representativas. Mas, senador, o eleitor ele é meio desconfiado com essa questão da verticalização, porque as alianças regionais que poderiam vir a se formar sem a verticalização, uma vez que ela é imposta de cima para baixo, quem garante que determinado parlamentar aqui não pode apoiar quem ele bem entender informalmente? Este é o lado ruim da verticalização. Tá? Por princípio, como eu estava dizendo, eu sou favorável, mas tem esses problemas mesmo, isso é verdade. Portanto, para ela ficar mais justa, ser mantida a verticalização e ela ficar mais justa, é obrigada a haver um complemento. E o complemento seria a fidelidade partidária. Então, uma vez uma pessoa num partido e esse partido numa aliança, se ajuda àquela aliança, com gosto ou não, por prazer ou não. Então, neste caso, se não houver o complemento, é claro que haverá, em alguns casos, essa promiscuidade ruim, ela é indisciplinada e ela destrói, no meu entendimento. Porque como é que você tem aqui uma aliança com candidatos aqui e outros daquela mesma base estão fazendo outro tipo de campanha? Agora, se o TSE complementar ou o próprio Congresso complementar, eu acredito que ela é sadia e vai ajudar a construir, sim, uma melhor organização do Congresso Nacional e do cenário político brasileiro. O senhor falou em TSE, não pode deixar de falar também na interpretação que o TSE deu, ou no julgamento que o TSE deu, à consulta feita pelo senador Jefferson Pérez. Essa consulta pedia para se avaliar a questão da
a inelegibilidade nessas eleições de 2006. E aí esse julgamento inviabilizou a candidatura do senador Tião Viana ao governo do Estado. Queria que o senhor fizesse uma avaliação a respeito desse julgamento do TSE e também aproveito já para perguntar se Tião Viana é candidato a Senado novamente agora em 2006. Certo. Então, esta situação ela é um pouco injusta. Parentes de primeiro grau podem suceder-se em segundo mandato ou não podem. Então, tem algumas ambiguidades, como foi a sucessão de Geraldo Alckmin, Mário Covas, por Geraldo Alckmin, não era por uma questão de parentesco. Mas havia o problema de que um já tinha sido vice do outro e assumiu o mandato. Caso do Rosinha Garotinho e o Antony Garotinho. Tem uma situação também complicada, porque ele foi governador, ela assumiu o cargo de governadora, ele se afastando num momento para ela poder assumir, então tem também uma ambiguidade. E podemos ter um terceiro caso, que é o caso do César Maia, prefeito do Rio de Janeiro, e o filho, que hoje é deputado federal. E que caso haja um interesse do filho vir substituir o pai dele, é como fica essa situação. E deve estar cheio de outros casos aí, esses aí são os mais simbólicos. Portanto, tinha lá uma PEC, a PEC 106, que pedia a alteração desse dispositivo da lei que pudesse dar essa permissão. E esta PEC foi a votação em 2 momentos na Câmara dos Deputados, na Comissão Especial e na Comissão de Constituição e Justiça. E nas 2 comissões a PEC foi aprovada por unanimidade. Portanto, dentro do Congresso não havia nenhuma dúvida quanto à sua constitucionalidade da permissão. Mas mesmo assim o senador Jefferson Pérez fez essa consulta. Até mesmo por causa dessa briga aí que estava dentro, se o garotinho pode vir, a esposa dele pode vir ser novamente, ele faz a consulta. E uma consulta acaba valendo também jurisprudência. Então o TSE decide em contrário à consulta, dizendo que não é permitido, e é claro que empatou, 3 ministros disseram que podia, 3 disseram que não podia. Então, você sabe que nem dentro do TSE não houve consenso. Precisou que o presidente se colocasse e dissesse, não, vou decidir pelo contrário. Mas houve um empate. Então, a constitucionalidade da matéria é uma coisa que não está resolvida nem dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Imagine em outros ambientes. Infelizmente, uma decisão como aquela serve de jurisprudência e não é que está vencida a matéria, mas o senador Tião Viana achou mais produtivo que ele não se colocasse mais para competir a vaga de governador. Então, nós acatamos a ideia do senador e já estamos fazendo agora, digamos assim, a insistência pública para que ele venha a se candidatar à sua própria reeleição, ao cargo de senador. Só para ficar mais claro, o que garantiu Rosinha Garotinho assumir o cargo e a mesma decisão não valer para Tião Viana? Eles estão colocando lá que estude primeiro mandato, segundo mandato. Se há a substituição dentro do primeiro mandato, pode. Se for dentro do segundo mandato, não pode. Mas aí a pergunta fazia assim, e se há o afastamento? É permissível mesmo no segundo mandato ou não é permissível? E acabou dando este conflito de entendimento e o TSE julgou por 4-3 que num segundo mandato não poderia. Senador, em relação ao cenário nacional, o presidente Lula, ele, mesmo com uma crise atrás da outra, no plano político, ele consegue passar despercebido por isso tudo. O que pode explicar esse fato? Acho que a sociedade está julgando muito bem o presidente, julgando a crise, julgando o governo dele e julgando ele. Faz muito bem, porque são 3 pesquisas num intervalo de 30 dias de uma para a outra, e nas 3 traz nitidamente essa separação. Então a população julga que o presidente Lula, enquanto presidente, a pessoa dele, está fora destas crises, fora disso. Que o presidente Lula fez um excelente governo para o país, né? E que por si só é uma liderança nata, né? Com ou sem a ajuda, digamos assim, da mídia. É uma pessoa que cativa. Então isso a pesquisa está mostrando. E é o que todos nós também compreendemos. A situação desta crise já tem nome, já está posto, já tem endereço.
O que está acontecendo agora, digamos assim, não há nenhuma novidade na crise. O que há agora é guerra de guerrilha para poder destruir a imagem do presidente. E o que está ficando, digamos assim, interessante para se observar é que quanto mais tem agredido a pessoa do presidente, que a oposição tem feito isso, mais tem tido reações boas e a população tem separado muito bem e que é bom para o PT, é bom para todos nós. O senhor avalia que o PT, no plano nacional, e o próprio governo Lula dão muita munição para que a oposição tenha várias cartas na manga para jogar contra o governo? Eu acho que fica difícil quando um militante do PT se enfiou no meio daquelas coisas e confessou, e foi bom que tenha confessado. Aí fica chato, porque por mais que a gente diga assim, foi ele que fez, não foram os outros que fizeram, as pessoas assim, mas rotulou o teu partido. Então isso é chato mesmo, é difícil de explicar. Mas o PT absolutamente nunca autorizou aquele tipo de coisa. Isso vale às nossas consciências. Nunca trabalhamos com esse tipo de comportamento, jamais imaginávamos que tinha algum militante do PT fazendo um negócio daquele. E nós vamos ter que separar isso. Se alguém chegar e perguntar, mas teve lá aquele negócio do Delúbio, teve. E vamos admitir de público que houve. Agora nós estamos pagando, estamos devolvendo o dinheiro. Se o dinheiro é do Marcos Valério ou não nós vamos devolver. Nós vamos pagar. Eu, Cibar Machado, estou contribuindo, porque o Diretório Nacional exigiu que cada um de nós dessemos uma contribuição. Eu já dei a minha parcela de contribuição. Estamos tirando do bolso e vamos pagar esta conta. É ruim, nós vamos devolver isso. E a justiça que decida sobre o Delúbio. Se vai condená-lo, se vai prendê-lo, se vai fazer o quê, a decisão da justiça. No PT ele não está mais e pronto, vamos tocar nossas vidas. Agora fica aquela pecha, né? Fizeram, não fizeram e tal. Nós vamos ser claros com a sociedade. Nós não vamos escamotear ninguém. Houve aquele problema e este problema vai ter que ser resolvido. E estamos resolvendo. O senhor também avalia que o PT teve uma postura muito, se é que eu posso dizer isso de um partido político, mas muito moralista no passado e que hoje paga esse preço? E eu acho que deve manter. Deve ser e manter a questão da moral. Fomos rígidos nisso e devemos continuar rígidos e não só dizer, mas praticar essa rigidez. Eu acho que uma das coisas que nós vamos ter que fazer agora é escancarar, que a nossa campanha será a campanha do pé no chão de novo, como fazia o Abraham Farrar. Aquela história lá de vender o balão na praça e tal. As pessoas estão dizendo, não, mas aí não vai parecer uma contradição, vocês estão no poder. Dizem, olha, poder e campanha são duas coisas separadas. Vamos reaprender. E eu falo isso em nível nacional. Todos os estados, em cada município, vão fazer campanha do diálogo, da conversa das pessoas, convencer de que o projeto é melhor. Reaprender o CPT? E reaprender, neste ponto, tem que trazer de volta, não é nem trazer, é manter o curso dessa história. Senador, em relação aos partidos políticos, o senhor avalia também, estou só pedindo para o senhor fazer uma avaliação, uma análise a respeito dos partidos políticos, o senhor na condição de presidente do PT, que PT, PSDB e PFL são os três partidos que têm claramente um conteúdo programático coerente. Pode-se discordar desse conteúdo, mas são os três que conseguem ter um norte em plano nacional? Ideologicamente bem claro, isso é como você estava dizendo, ideologicamente bem claro que são diferentes. PSDB, PFL e PT é diferente. Mas realmente, são os três partidos hoje com a chamada estrutura, espinha dorsal pronta, camada óssea para disputar um cenário para o país. E eu acho que até o PFL carece de ter líderes nacionais, isso ele não tem. O PT e o PSDB têm. Agora, tem algumas coisas que a globalização nos impôs, né? A globalização impõe ao mundo que as relações hoje não dá para ser naquele estilo da Guerra Fria. É o mundo socialista contra o mundo capitalista. De certa forma, este cenário não está mais existindo. O que o Lula está fazendo hoje? O que o Lula está chamando nas relações econômicas e nas relações de fora das decisões da política no mundo, que é a ONU, OMC, é preciso haver um novo comportamento. Para mim, isto está sendo mais do que um socialista, porque muda a geopolítica do planeta. Então, ele criou o G20, chama os países pobres, se juntam, negociam de forma diferenciada, brigam lá para ter o assento no Conselho de Segurança da ONU, e aí isto faz com que, do ponto de vista da visão global e tal. Mas no receituário econômico, o mundo hoje é online. É online. Então, se disser assim, o Lula disser,
Não vou pagar a dívida externa. Tá, vou fazer aqui um calote, vou dar um calote, criar uma moratória. Pô, e os resultados de lá para cá? Porque a economia é isso. Nós temos produto para vender, né? E tem gente que compra o nosso, mas que quer vender para nós também. Se a gente disser, não, daqui para frente não comprou mais um parafuso dos Estados Unidos, aí ele muito bem pode dizer, de você a gente compra mais aço, não compra mais ferro, não compra mais o milho, não compra mais o algodão, não compra mais uma série de coisas de vocês. E daí? A laranja. E o que a gente vai fazer? Então o mundo é isso, a globalização nos impôs essa matéria. Então o Lula está sendo de uma responsabilidade com essas coisas que me impressionou muito. Portanto, o controle fiscal do país está aí, o desendividamento do Brasil caindo. Fernando Henrique deixou de cada R$100, 63 é para a dívida. O Lula diminuiu de 63 para 51. O risco do Brasil era 2.500 pontos, caiu para menos de 300. O salário mínimo do Fernando Henrique era uma gritaria. Nós estamos, se for calcular em dólar agora, o salário nosso, nós estamos indo para quase $200. Então, estas coisas do cenário da economia do Brasil que o Lula coloca dizendo, a guerra fria, socialismo contra capitalismo, não está posta. O que está agora é a economia dos países pobres numa nova articulação com a economia dos países ricos. Senador, só para finalizar esse nosso bate-papo, Alckmin é um candidato que incomoda muito mais do que Serra para disputar a presidência? Não, absolutamente. Primeiro, nós vamos encarar qualquer candidato, seja quem for. Mas o que eu digo é assim, o Serra já é mais conhecido. Então, quando o Serra entrar numa campanha, a gente já sabe mais ou menos como é que ele se comporta. O Alckmin ninguém conhece ainda. Então, pode vir aqui com a história da novidade. Mas é claro que tanto um como o outro vem com o receituário do que eles querem para o Brasil e nós vamos apresentar o nosso. A equipe do Ideias da Aldeia agradece muito a sua participação aqui no nosso programa. Obrigado. Bom, depois dessa análise a respeito da política nacional e regional, Ideias da Aldeia se despede contando com a sua audiência no próximo encontro. Obrigado e até lá. Olá, no Ideias da Aldeia desta terça-feira, uma conversa sobre política nacional e regional com uma pessoa que entende do assunto. Nós vamos conversar com o presidente do PT no Acre, o senador Cibá Machado. Então, você que gosta de política, saiba tudo sobre os bastidores em Brasília e aqui no Acre também. Então, 10 da noite, terça-feira, aqui no Ideias da Aldeia.